Então vamos começar o terceiro capítulo, página 51. Infância, aurora da vida. Os corações dos pais retornarão através de seus filhos, diz o profeta Malachi. A fé inocente de uma criança está totalmente associada à essência simples de Deus. Na verdade, nós vemos, inclusive, isso na profecia grandiosa, que fala da época de Mashiach, que diz que quando Mashiach chegar vai ter uma criança conduzindo o mundo, onde diz que o lobo conviverá com o carneiro, etc. Ela diz, Venar Katan, jovem, ele conduzirá o mundo. Por quê? Se refere justamente ao conceito de pureza, que tem literalmente essa essência, como diz aqui, a essência simples de Deus. Então vamos lá, o Rebbe nunca teve filhos próprios. No entanto, todas as crianças eram dele. Durante toda a sua liderança, ele deu sempre uma atenção especial às carências e dádivas dos jovens. A partir de 1943, iniciou uma parada anual de crianças para celebrar o esplendor religioso, e muitas vezes proferia discursos especiais a grupos infantis e, em 1980, criou um programa mundial com uma associação que agora atinge centenas de milhares de crianças para estimular crianças a compreender sua herança e levar vidas mais espirituais. Em 1989, um jovem pai no Brooklyn morreu de câncer, deixando abandonados a esposa e os filhos. Antes de morrer, escrevera ao Rebbe pedindo-lhe para lembrar os filhos em suas orações. Pouco depois de seu falecimento, umas 10.000 pessoas se reuniram na sinagoga para ouvir as palavras do Rebbe. Antes de começar, ele pediu a um secretário que encontrasse os 3 pequenos órfãos e esperou até que os trouxessem. Desse dia em diante, as crianças sempre receberão essa honra particular, o cuidado paterno que o Rebbe sabia ser imprescindível para uma criança a fim de desenvolver-lhe a felicidade espiritual. O que é uma criança? Existe coisa mais inspiradora, mais alegre do que uma criança brincando com um novo brinquedo? Todos nós já vimos o deslumbramento de uma criança ao sacudir o brinquedo de um lado para o outro, virá-lo de cabeça para baixo, talvez até mesmo tentar provar seu gosto. Você já pode ter presenciado esta cena centenas de vezes, mas talvez não a tenha realmente visto. O que é uma criança? O que você tem diante de seus olhos é a mais preciosa dádiva que Deus nos legou. Uma nova vida, tão sem marcas como neve fresca, cujos pais foram abençoados com a oportunidade de sustentar, proteger e ensinar, de modo que a criança se torne um bom e produtivo ser humano. Cada tipo de criança existe por alguma razão e devemos auxiliá-la em seu desenvolvimento. Cada criança carrega consigo grandes riquezas, o potencial de todo um futuro. O modo como você educa uma criança não vai influenciar apenas a vida dela própria, mas também os filhos dela e suas vidas. Em nossa sociedade, podemos ver a infância como uma etapa provisória e as crianças meramente como adultos em formação. Às vezes, as pessoas pensam em infância e educação como puro investimento. Alguns estatísticos até já chegaram a calcular a idade na qual uma pessoa passa a valer mais do que a quantia que foi gasta em sua infância com cuidados e educação. O modo como vemos as crianças retrata muito como vemos a nós mesmos. Se estamos preocupados em demasia com nosso próprio conforto material, então uma criança pode parecer um aborrecimento, atrapalhando o mundo que cuidadosamente construímos para nossa gratificação. Mas se estamos em contato com o sagrado em nossas vidas, ou pelo menos estamos à sua procura, a curiosidade e a vivacidade das crianças não cessará de nos encantar e de ser uma fonte do maior prazer. É extremamente importante entender as crianças pelo que elas são, não pelo que nós projetamos nelas. Enquanto um adulto é moldado pelos homens e pela sociedade, uma criança é moldada por Deus.
Devido à sua inocência, curiosidade e pureza, as crianças encontram-se mais perto de Deus do que os adultos. E, portanto, o grande segredo da infância não é que nossas crianças têm muito a aprender conosco, mas que nós temos muito que aprender com elas. Um menino pequeno chegou em casa vindo da escola. Entrou no quarto do avô e se pôs a chorar. Quando o avô lhe perguntou por que se comportava assim, o garoto respondeu que aprendera na escola que Deus se revelara a Abraão. E então estou chorando, disse o garoto, porque Deus não se revelou a mim. Por que chegamos ao mundo como crianças? Alguma vez você já imaginou se não teria sido mais fácil se todos nós chegássemos ao mundo como adultos maduros, em vez de crianças inteiramente funcionais e capazes de prover nossa própria subsistência? Mas existe uma bela lição na própria infância. Acima de tudo, que uma criança é autêntica e inocente, e que esta inocência é o fundamento da vida. Se nascêssemos como adultos, já preparados para as lutas da vida, nunca experimentaríamos a magia da infância, a liberdade para explorar a vida com nossos olhos bem abertos, indiscriminadamente, sem distinções. A infância nos dá a chance de flutuar nas alturas do sublime, antes de andarmos pesadamente através do mundano. O que pensamos quando vemos uma criança procurando alcançar a mão de sua mãe, seguindo-a para onde ela for. Com certeza não precisamos que alguém leve-nos pela mão, mas a receptividade e a vulnerabilidade da criança, sua fé simples, vem de um lugar muito profundo, muito puro, da própria essência da alma, receptiva àquilo que está além dela. Como adultos, gostamos de pensar que temos tudo sob controle. Afinal de contas, passamos anos desenvolvendo nossas ideias e apurando nossas mentes. Mas, na verdade, o que é mais fundamental? A inteligência de um adulto ou a inocência e a fé de uma criança? Enquanto um adulto estreitou suas esperanças e expectativas, uma criança sonha e desvaneia. O mesmo vale para a educação. A mente de uma criança não está obscurecida pelo egoísmo do adulto, preocupado apenas em saber como ele irá beneficiar-se com uma determinada ideia. Ao educarmos crianças, é essencial desenvolver este espírito, esta fé, este autêntico senso de curiosidade. De outra forma, muito da informação que transmitirmos será mal utilizada. No lugar de permitir que a criança experimente uma sensação de reverência em relação a Deus e seu mundo, nós a estimulamos a analisar e categorizar tudo. Imagine a primeira viagem de uma criança ao Grand Canyon. O que é mais importante? Extasiar-se diante da paisagem com admiração e reverência ou reduzi-la a um monte de informações e estatísticas? Precisamos ser especialmente atentos em relação a incluir o sagrado nas crianças. A reverência que vem através da espiritualidade. As crianças têm um glorioso dom para perceberem que o aqui e agora, o mundo visível, nem sempre é o mais importante. A criança tem muita imaginação. Permita que a imaginação de uma criança vagueie, pois ela reconhece que todos fazemos parte de uma coisa superior a nós mesmos. As crianças têm, de forma inata, uma profunda ânsia pelo etéreo e um natural sentido do encantamento e fé, tão receptivo a questões espirituais. Ainda assim, devemos lembrar que uma criança é uma pessoa inexperiente, vulnerável e impressionável, que está aos nossos cuidados e nos foi confiada para que tratemos de seu bem-estar. Devemos levar em consideração os dois elementos opostos característicos de uma criança: sua curiosidade e a receptividade para aprender, versus seu espírito de frivolidade e sua falta de ponderação, porque faz parte da criança. A chave é reconhecer os dois fatores e esforçar-se por obter um equilíbrio.
Pais ou educadores que se preocupam demais com disciplina podem privar a criança de seu espírito livre. Por outro lado, não podemos ser brandos a ponto de deixar a criança vagar sem rumo. O principal elemento para mudar um bom comportamento é a verdade. Estas verdades, especialmente as que se referem a Deus e às noções do certo e errado, nunca podem ser arbitrárias. Uma criança é naturalmente sincera, e comprometer a verdade é um anátema para a sinceridade. A ambivalência ou hesitação dos pais em relação à verdade irá perturbar a mente da criança. É essencial que a criança identifique clareza e convicção, as raízes de todas as decisões de um adulto saudável. Provavelmente é melhor tomar uma decisão incorreta e aprender pela experiência do que ser imobilizado pelo medo da indecisão. Uma vez que você aceite e compreenda completamente que uma criança é uma dádiva de Deus, a questão de como tratá-la torna-se simples, bastante simples. A criança não pertence a você, pertence a Deus. E Deus confiou a você com o mandamento de protegê-la e sustentá-la. As crianças não precisam aprender a temer, elas têm um medo natural. Portanto, por exemplo, antes de punir uma criança, você deve refletir bastante. Estou fazendo isto no melhor interesse da criança ou porque ela me deixou zangado? Não há lugar para egos na criação de uma criança. É sempre melhor encorajar um bom comportamento do que ser obrigado a punir um mau comportamento. Mesmo quando a disciplina for necessária, deve ser conduzida com o máximo de sensibilidade e amor. Lembre-se, se você ferir uma criança, estará ferindo a Hashem. A intimidação de crianças, disfarçada de disciplina, é uma afronta para Deus, que nos pediu que cuidássemos destas almas preciosas com sensibilidade. Reciprocamente, deve-se ensinar uma criança a respeitar seus pais. Não porque estes sejam figuras de autoridade, com o poder de controle sobre elas, mas porque foram eles que Deus escolheu para trazer estas crianças ao mundo. Uma tarde, um rabino idoso passou falando ou estudando com alguns de seus seguidores quando sentiram falta de um lanche. Rápidos, arrecadaram a quantia, mas, depois de muita discussão, nenhum deles se oferecia espontaneamente para sair e comprar os comestíveis. Dê-me o dinheiro, disse o rabino, por fim. Há um menino esperando do lado de fora. Vai ficar feliz em ir à loja para nós. Após alguns instantes, como o rabino não voltasse, todos perceberam que ele próprio fora fazer as compras. Envergonhados, esperaram por ele. Por que não nos contaste a verdade? Perguntou-lhes um deles, quando o rabino retornou. Qualquer um de nós iria comprazer em seu lugar. Eu lhes disse a verdade, respondeu o rabino. À medida que crescia, resolvi nunca abandonar em minha personalidade os aspectos próprios de criança que há em mim. Não é preciso dizer que nem sempre é apropriado comportar-me assim. Dessa forma, quando estudo com vocês, deixo lá fora a criança que há dentro de mim. Ela, porém, está sempre à minha espera. O que podemos aprender com as crianças? Além da inocência, existem muitas outras coisas sobre as crianças que faríamos bem em estudar e em aprender com elas. Reflita sobre a sensação de puro espanto quando a criança descobre uma coisa nova. A criança pode ainda não possuir os instrumentos sensoriais para compreender inteiramente esta nova experiência. Mas não se engane, uma criança absorve uma nova experiência de forma muito mais profunda do que faria um adulto. Por que conseguimos lembrar o que aprendemos no jardim de infância enquanto mal conseguimos lembrar o que lemos ontem? A mente de uma criança é extremamente fértil e precisa ser tratada com sensibilidade e respeito. Uma criança também é muito honesta. Quando ela está numa determinada situação, está completamente imersa nela. Um adulto com frequência iria fazer prognósticos e objetivar onde esta conversa está me levando. Qual é a sua vantagem para mim?
Uma criança pode ensinar-nos a verdadeira concentração, a viver o instante enquanto ela durar. Existe um outro aspecto desta capacidade de concentração. Desde que tem a impressão de que seus pais e o resto do universo existem meramente para provar suas necessidades, uma criança pode facilmente começar a pensar que ela é o ponto central da vida. Os efeitos adversos desta atitude são óbvios. Realmente, além de acentuar nossas qualidades positivas inatas, depurar as partes negativas de nosso comportamento é uma tarefa importante da educação. Mas o instinto egocêntrico da criança também tem um lado positivo. Ela está completamente convencida de que sua existência tem um significado e de que seus atos têm consequência. Esta é uma parte especial da infância que precisamos conservar. Como diz o Talmud, Bishvilini Bra Olam, para mim foi criado o mundo. E a criança vive isto, a criança vive realmente, pensa que o mundo gira em torno dela. A convicção de que todos os nossos pensamentos e atos têm uma importância verdadeira e global. Maimonides escreveu que uma pessoa deve ver o mundo inteiro como metade bom e metade mau, de modo que cada um de nós, com apenas uma boa ação, faça pender a balança para si próprio e para o mundo inteiro em direção à virtude. É fácil desmerecer a simplicidade de uma criança, como mera falta de conhecimento, mas esta simplicidade contém determinado poder, uma integridade e uma sinceridade que podem começar a se corroer quando nos precipitamos em adquirir sabedoria e sofisticação. É possível que fiquemos frustrados quando uma criança não consegue ficar parada. Porém, esta atividade é um sinal de saudável vitalidade. O movimento externo é um reflexo do movimento interno. Expressa certa inquietação e angústia espiritual. Reflita sobre como uma criança, apenas ao olhar para um objeto simples, faz mais perguntas do que você jamais imaginaria. Por que deste jeito? Como tornou-se assim? Para que serve isto? Este questionamento, este movimento que assume a forma de curiosidade, nunca deveria de ser desencorajado. A infância é o período da vida em que uma pessoa está livre das preocupações com a sobrevivência. É a oportunidade de se estar inteiramente dedicado à aprendizagem do sistema de valores, através do qual todas as experiências da vida são filtradas. Por este motivo, não deveríamos nunca ter a preocupação de sobrecarregar a mente de uma criança. Precisamos ser realistas acerca da capacidade de absorção de uma criança. Mas é melhor que ela receba mais instrução do que consegue absorver, do que manter uma parte da mente sem uso. E, desde que não descobrimos ainda a exata capacidade de absorção da mente de uma criança, devemos engajá-la num rigoroso programa de estudo. A primeira coisa que uma criança deve aprender, é claro, é a criação da vida, a distinção entre o bem e o mal, certo e errado. Isto fornece um rumo a todos os outros estudos e escolhas da vida. Como adultos, devemos tentar recriar a atmosfera semelhante à de um casulo no qual vivíamos na infância. Gaste 10 minutos de seu dia e volte ao estado de espírito de uma criança quando não tinha preocupações materiais, quando a única preocupação era aprender como conduzir a vida de maneira produtiva, significativa. Sinta como é revigorante orar, estudar e praticar boas ações, em vez de pagar contas, fazer compras e dirigir os seus negócios. Uma criança, por intermédio de sua inocência e curiosidade, tem muito das qualidades pelas quais nós mais ansiamos. Apanhamos tanto da vida e condicionamos-nos tanto a pensar unicamente em nós mesmos que perdemos contato com estas belas qualidades. Como está escrito, os corações dos pais retornarão através dos filhos. Ou seja, quando os pais entregam-se a um determinado estilo de vida, às vezes não conseguem conceber a possibilidade de mudança. Mas,
como eles fariam qualquer coisa por seus filhos durante o processo de ensiná-los a levar uma vida significativa. Os pais têm sempre a possibilidade de mudar. Portanto, a infância não é apenas para a criança, também permite aos pais aproximarem-se da parte mais pura deles mesmos, suas almas. Experimente em nossa turbulenta geração, com frequência, especialmente em nossa turbulenta geração, com frequência são as crianças que acabam ensinando os mais profundos valores a seus pais. Portanto, a próxima vez que você passar algum tempo com seu filho ou com qualquer criança, não seja indiferente a esta experiência. Olhe para a criança atentamente e perceba. Deus lhe concedeu esta dádiva para que você lhe dê sustento e cuide dela. Ensine-lhe bons hábitos e a diferença entre o certo e o errado. Sua atitude em relação a esta criança e a sensibilidade com que você a trata serão cruciais para como a vida dela se desenrolará e como ela irá influenciar outras pessoas. Agora, quanto tempo você pode devotar a esta imensa responsabilidade? É mais importante do que tudo. Permita que sua criança seja ela mesma e ensine a você como viver uma vida mais significativa. A festa religiosa de Purim é especialmente alegre para as crianças. Todos os anos elas vão à sinagoga com matracas de todos os tipos. Na sinagoga do Rebbe, em certo momento, durante a leitura do rolo de Esther, as crianças entusiasmavam-se demais e alguns adultos ficaram atormentados porque não conseguiam ouvir a leitura e gritavam para acalmá-las. Mais tarde, o Rebbe falou a esses adultos: em sua inocência própria, as crianças fazem enorme algazarra e com isso divertem-se, disse ele. Vocês, é claro, querem ouvir a leitura, mas devemos também apreciar a grande alegria de Deus ao vê-las comemorarem. Maravilhoso, simplesmente. Acho que esse capítulo é simplesmente sensacional. Difícil ter que acrescentar uma vírgula ao texto. Algum comentário, alguma pergunta?